E aí, como é que tá essa rotina da árvore aí, Matheus, com a pandemia, enfim, toda essa realidade que a gente está vivendo nova aí? As escolas, elas começaram as escolas que já eram nossas clientes, elas começaram a engajar mais na plataforma e elas começaram até a enxergar mais valor para usar a plataforma com outras matérias. Porque normalmente as plataformas, né, da Árvore Educação, a Árvore de Livros e a Guten News, elas são muito ligadas normalmente nas escolas ao ensino de língua portuguesa. E o que a gente vê são várias escolas, como Matriz Educação no Rio de Janeiro e o Progressão em São Paulo, que começaram a usar para outras matérias, como História, Geografia, Matemática. O Colégio Motiva, em Campina Grande, começou a usar a Guten News, que é a outra plataforma, né, da Árvore Educação, para fazer projetos interdisciplinares na escola. Então, a Guten News é uma plataforma de atualidades que trabalha textos jornalísticos e trabalha a língua portuguesa a partir desses textos jornalísticos. Então, a escola começou a usar os temas desses textos, que são, às vezes falam sobre ciência, sobre política, enfim, sobre atualidades no geral, para fazer projetos interdisciplinares com os alunos, envolvendo vários professores. Que é um projeto sensacional. A gente vai até falar sobre isso aí, né? Sobre usar os livros além da língua portuguesa, da literatura, né? Da produção de texto. Então, essa semana eu até trabalhei no meu canal, né? O @BenitesFábio, a questão da leitura e o quanto que a leitura ela é muito importante ainda no processo educativo. Porque hoje você tem informações espalhadas em várias mídias, né? Então, séries são instrutivas, algumas são sim, ver filmes é bem instrutivo, mas a leitura dos livros, né, clássicos ou contemporâneos, ela continua sendo muito importante para o processo educativo. Por quê? Porque exige concentração, foco, né? E as séries, os filmes, por exemplo, né, são conteúdos muito mastigados. E o livro, muitas vezes, é um conhecimento mais bruto. E isso exige a interpretação. E esse processo de raciocínio ele é muito importante para o desenvolvimento da inteligência, né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho, Matheus, o que a árvore acredita em relação à rotina da leitura no processo educativo, né? E que projetos de leitura vocês têm aí seguindo nessa linha, na importância da leitura dos livros. Tá. Falando um pouco sobre a importância da leitura, eu acho que, obviamente, a gente pode bater na tecla de que a leitura de literatura, assim, ela é muito importante, ela ajuda os alunos a se desenvolverem. E eu lembro que eu li uma pesquisa uma vez mostrando de como a leitura de obras literárias mesmo, ela ajuda as pessoas a desenvolverem a empatia, cria seres humanos mais tolerantes, porque quando você mergulha na leitura, você se coloca no lugar do personagem, você entra em um contato muito íntimo com o personagem do livro. E ele normalmente é uma pessoa diferente de você. Então você passa a compreender os processos dele. Isso te ajuda nas relações humanas reais, porque você começa a compreender melhor os processos do outro, que são diferentes do seu. Então isso realmente é muito importante. Como árvore, a gente acredita que a leitura ela acontece em todos os momentos. Então hoje, o aluno, por mais que às vezes ele não esteja lendo um livro, ele está lendo o tempo inteiro. Ele entra no Facebook, ele está lendo, ele entra no Instagram, ele está lendo, ele está o tempo inteiro, todo dia ali no WhatsApp, trocando mensagem com os amigos dele, lendo. E existe uma questão mais ampla da linguagem, né? Tipo, a leitura, ela não é só leitura de texto. Tudo você está lendo. Então, você assiste um vídeo, você está fazendo uma leitura daquele vídeo. Você tem as figurinhas no WhatsApp, você tá fazendo uma leitura dessas figurinhas do WhatsApp. E daí que entra o papel do professor, e da sala de aula, e da escola, que é como que esse aluno, que ele está cercado de conteúdo, que ele está lendo o tempo inteiro, como ele consegue fazer uma leitura crítica desse conteúdo. Então, na árvore a gente tem algumas trilhas, não é isso? Leituras um pouco mais direcionadas com o objetivo da construção do conhecimento, né? De alguma expertise específica.
Você falou no início que tradicionalmente, né, e até na árvore mesmo vocês percebem isso, né, uma utilização mais focada para a literatura brasileira, né, e enfim, e o acervo não é só esse, né, tem de todas as disciplinas, né. Como é que funciona um pouco essas trilhas aí, que depois eu vou até comentar aqui a nossa perspectiva na Irium em relação a isso. Tá, eu vou falar, a gente tem várias maneiras de guiar a leitura do aluno dentro da árvore, dentro das plataformas da árvore, né? A Guten News, que é a plataforma de atualidades, ela é mais óbvia de você ver isso, porque toda semana saem 6 textos de atualidades, e o aluno ele tem um caminho que ele precisa fazer ali dentro. Então ele vai fazer atividade de pré-leitura, vai ler o texto, vai fazer atividade de pós-leitura. Essas atividades estão ligadas à BNCC, ele ganha pontuação, com essa pontuação ele pode construir um avatar. Então é uma leitura muito mais guiada. Na plataforma da Árvore de Livros, que são mais de 30 mil livros ali para o aluno ler, obviamente o professor ele pode pegar qualquer livro ali e trabalhar na sala de aula da maneira que ele quiser. Mas a gente tem alguns projetos que a gente faz com os professores e com as escolas. A gente tem uns projetinhos de leitura, uns projetos de leitura que ficam dentro da árvore, que o professor ele pode entrar e em qualquer momento aplicar aquilo na sala de aula. Esses projetos eles são temáticos, então ele vai pegar um tema, por exemplo, o feminismo, o empoderamento feminino. São temas sempre ligados à BNCC, e ele vai sugerir livros que estão dentro da árvore que trabalham esse tema, sugerir qual abordagem que o professor pode usar, qual atividades que ele pode usar para trabalhar esse tema com os alunos, que mediação ele vai fazer desse texto. Então esses projetos temáticos eles ajudam o professor a guiar essa leitura na sala de aula. A gente tem sequências didáticas também. As sequências didáticas são basicamente planinhas de aula ligadas à BNCC, e eles não partem de um tema, eles partem de um gênero textual. Então tem uma sequência didática que vai trabalhar o texto informativo, ou o gênero conto, ou carta de reclamação, que também são gêneros pedidos na BNCC. E daí essas sequências didáticas também levam muitas vezes à leitura de alguns livros. Além disso, a gente tem alguns projetos de leitura grandes que a gente realiza com todas as escolas, inclusive escolas que não são clientes e podem participar, como a gente teve já o Festival de Curtas, teve a Maratona do Livro Infantil, Viajantes Literários. São projetos que a gente realiza mais ou menos 2 vezes por ano. Esse ano a gente está reformulando, né, porque a pandemia obrigou a gente a reformular alguns projetos. Então, se vocês ficarem atentos no nosso Instagram, Árvore de Livros, ou não, no nosso Facebook, nas nossas redes sociais, enfim, vocês vão ficar sabendo assim que a gente lançar um desses projetos novamente esse ano. São projetos grandes que as escolas os alunos têm que produzir um trabalho final, e a escola vencedora ganha normalmente uma premiação. Então, teve um ano que a gente levou o Ziraldo na escola, a Marina Colassante, sempre tem uma premiação atrelada. E além disso, tem as trilhas de leitura. As trilhas de leitura que você citou, elas foram uma resposta nossa a essa situação que as escolas estão passando agora, de que os alunos estão em casa. Então a gente ficou pensando muito assim, como que o pai vai lidar com esse aluno, com esse filho que está em casa ali o dia inteiro e precisa estudar. Então o pai precisa ajudar aquela criança a estudar, e o professor ao mesmo tempo está tendo que lidar com tanta coisa ao mesmo tempo, porque ele não estava acostumado a dar aula EAD, né? Tipo, as escolas tinham todas aula presencial, então ele está tendo que aprender essa nova dinâmica de dar aula EAD, em que tudo é muito diferente, o tempo de atenção do aluno é diferente. Como que a gente pode facilitar a vida desse professor e ajudar o pai também? Então a gente criou as trilhas de leitura. As trilhas de leitura são disponíveis também para qualquer pessoa que quiser baixar. É só entrar em arvoredelivros.com.br/trilha. E lá tem 10 trilhas lá que a gente já desenvolveu. E essas trilhas, elas pegam um livro que o aluno precisa ler durante aquela semana, e elas passam o que o aluno precisa ler daquele livro cada dia da semana e qual atividade que ele pode fazer. Então, vamos supor que o livro da semana seja Dom Casmurro, para o ensino médio.
os alunos eles precisam ler, na segunda-feira ele vai ler da página 1 até a página 30 e ele vai fazer uma atividade, escrever um texto sobre um tema relacionado ao livro. No segundo dia ele vai ler da página 30 até a página 60 e ele vai debater com a família dele sobre o seguinte tema. Então são trilhas que elas ajudam o aluno, ajudam o professor e o aluno a mediar essa leitura e a refletir sobre essa leitura. Essa leitura mediada, vamos chamar assim, eu curto bastante, né? Eu, como educador, realmente sou muito fã, porque acredito bastante no aprendizado mediado e nas metodologias ativas, né? E a leitura, sim, ela tem, né, uma dinâmica realmente muito específica se você comparar com outras mídias, né? E com um acervo grande, né, no caso da Árvore de Livros, né, falando especificamente dessa plataforma, é possível criar, e nós na Ilium já estamos nesse processo aqui, né, da criação de uma série de eletivas para serem oferecidas em todo o ensino básico, né? Porque a gente tem, né, a base nacional comum, né, as disciplinas que são, né, obrigatórias e tal, né, e a gente tem a possibilidade, né, as escolas têm autonomia para isso, para a criação dos currículos específicos, que eu gosto de chamar de, né, disciplina e ensino lateral, né? E a lateralização ela é muito importante, por quê? Porque ela vai aproximar determinados conteúdos aos alunos que têm vontade de aprender aquilo, né? E a gente sabe que uma das dificuldades da educação é exatamente tentar ensinar o que o cara não quer aprender, né? E tem disciplinas que a gente tem que ensinar, como matemática, e ele precisa aprender, porque é muito ferramental. Mas tem outras que, de repente, a gente deve se questionar até que ponto eu devo ensinar isso, até que ponto isso aqui realmente é básico, né? Porque ensino básico é isso, né? Até que ponto isso aqui é básico para a formação do jovem, não é? Agora, quando você diversifica isso, olha, se você quiser saber mais sobre matemática, tem aqui, ó, matemática financeira para você estudar. Se você gosta, né, de ciências, se você gosta de meio ambiente, tem aqui, ó, sustentabilidade para você estudar. Se você gosta de relações humanas, tem aqui, ó, inteligência emocional para você estudar. Ou seja, desde pequeno, o aluno tendo, né, podendo caminhar para aprender o que ele mais tem identificação, isso vai facilitar, porque vai aumentar o interesse dele. E é melhor ele aprender, né, alguns conteúdos, né, que ele tenha gosto, né, do que ficar insistindo em que ele aprenda necessariamente com profundidade, em demasia, outros conteúdos que não são tão importantes assim, né? Então, essa parceria aí, a gente vai, né, usar o acervo da árvore, né, para criar essas outras trilhas, atividades, exercícios, atividades de pesquisa, né? Você mesmo citou algumas aí que a árvore já disponibiliza, né? Para diversificar essa aprendizagem através dessas disciplinas eletivas, vamos dizer assim. E hoje, né, a internet e a escola híbrida, ela é um convite para fazer isso também, né? Então, assim, a escola híbrida ela deve ter, né, o ensino base, né, mas também uma diversificação muito grande, porque essa diversificação sai mais barato, ou muito mais barato, do que se você fizer uma diversificação presencial. Porque se você fizer uma diversificação presencial, né, ou ter um professor lá para ensinar matemática financeira, por exemplo, você já tem um custo associado e você precisa de um mínimo de alunos para acontecer, né? Quando você faz isso online, né, você tem a cauda longa e você tem um conteúdo viajando por aí, e se numa escola um aluno acessa, de repente já atendeu aquela perspectiva ali, né? Então, essa questão da diversificação, né, de usar o banco de livros e criar, né, atividades em cima e atividades laterais de várias disciplinas é um caminho importante para a escola híbrida, que é o que a gente vem discutindo aqui toda semana. Certo? Concorda, Matheus? Eu concordo, e assim, eu vejo isso acontecendo muito com a árvore, né? Porque a árvore ela
resolve o problema de várias escolas da questão de acesso ao livro, né? Isso eu estou falando dos casos mais extremos, de escolas que são em regiões distantes do país, no interior, em que o frete é muito caro, o livro demora para chegar e, enfim, só para dar um exemplo, em 2001, 42% das cidades no Brasil tinham livraria. Hoje, em 2018, 17% das cidades têm livraria. O número de livrarias no país caiu muito, então com isso caiu o acesso ao livro. Então, a Árvore ajuda a resolver essa questão do acesso ao livro nessas escolas, mas também, mesmo nas escolas que não têm dificuldade de acesso ao livro, pensa que o professor ele vai lá escolher os livros que ele vai adotar naquele ano. E a escola tem um limite de números que ele vai conseguir adotar no ano, porque existe uma limitação de poder econômico dos pais, por exemplo. E a escola vai adotar 6 livros no ano, 8 livros no ano no máximo. E daí, com a Árvore, meio que quebra esse limite. Então, normalmente, quem adotava livro era o professor de português e o professor de inglês, quem sabe, ali talvez o de história adotasse um. Com as ferramentas de tecnologia da educação, você abre espaço para outras matérias começarem a usar a leitura, que normalmente fica relegada justamente a essas matérias de língua portuguesa e inglês, enfim, para ensinar outras e quaisquer matérias, porque o acervo da Árvore é muito amplo e tem todo tipo de conteúdo. Então, você falou de educação financeira, tem conteúdo de educação financeira. Você falou de socioemocional, tem livros que você consegue trabalhar socioemocional. Então, realmente, acho que essas plataformas de tecnologia que estão surgindo cada vez mais ajudam muito as escolas a diversificar e personalizar o ensino para cada aluno. Bem, eu queria abordar um outro assunto com você, que e isso é um questionamento meu também, né, que de uma forma geral, a gente não tem até hoje os livros digitais utilizando o que o mundo digital permite, né? Que você não ter só o texto, né? Enfim, tem outros recursos que você pode embedar ali, enfim, né? Interação, esse tipo de coisa, né? Como é que você vê isso, né? Como é que você vê o futuro do livro digital de uma forma geral? Bom, eu concordo com você que hoje o livro digital ele não oferece tudo que pode ser oferecido. Eu acho que faltou, por enquanto, alguém descobrir uma maneira simples de fazer isso, que não assim, como que eu trabalho com editoras, eu estou pensando muito do ponto de vista de editora, uma maneira que seja simples e não seja tão custosa para a editora. Hoje você fazer um livro interativo, e existem alguns livros interativos que você baixa nas lojas de aplicativo, etc., é um processo extremamente caro, é o preço de você desenvolver um aplicativo quase. Então acho que, na minha opinião, eu estou falando aqui da minha opinião, é por isso que os livros digitais hoje eles ainda são muito textuais, assim, com poucos hiperlinks para outros tipos de conteúdo e vídeos, etc., embora isso já exista. O que eu vejo hoje é que eu acho que essa é uma possibilidade, que isso pode se desenvolver, mas vem surgindo outros tipos de leitura também. Então hoje, e daí eu não quero nem entrar nessa discussão se isso é realmente leitura ou não, mas você vê um crescimento muito grande dos audiobooks. As pessoas estão cada vez mais ouvindo os livros. Nos Estados Unidos, o audiobook já representa 10% do mercado editorial, então é um volume bem grande para um formato que surgiu faz tão pouco tempo. Você tem aplicativos que entregam conteúdo em pequenas doses, então ou o aplicativo ele entrega um resumo do livro, ou o aplicativo te entrega pedaços do livro todo dia em pequenas doses por WhatsApp. São novas maneiras que as pessoas estão encontrando de ler os livros hoje em dia. E além disso, daí entrando mais para o ramo de educação, que eu acho bem interessante, pensando mais no didático, você vê os livros didáticos digitais, especialmente das grandes editoras universitárias lá fora, adotando modelos que eles chamam de adaptative learning, que são o livro, imagina um livro-texto gigantesco lá de medicina, e ele o próprio software que o livro lá está inserido vai tentar ensinar para o aluno só aquilo que ele precisa.
Então, o texto tem lá um texto de introdução, o livro tem um texto de introdução, o aluno lê aquele texto de introdução, daí ele responde um quiz que está lá dentro da própria plataforma para entender quanto por cento e quais foram os conceitos que eles entenderam daquele conteúdo. E daí ele vai falar, não, esse conceito aqui você já entendeu, esse conceito aqui você já entendeu, mas você precisa estudar esse conceito aqui. Daí ele já te leva lá para o capítulo do livro que você vai estudar a fundo aquele conceito. Então acho que a tecnologia traz isso, essas possibilidades que são bem interessantes, porque um aluno que ele estudou dessa maneira, ele vai chegar na sala de aula e ele não vai ficar esperando o professor passar a matéria. Ele vai debater a matéria com o professor, ele vai discutir a matéria com o professor, porque ele já estudou, ele já aprendeu todos os conceitos, o professor não precisa explicar o conceito para ele. Não, com certeza. Essa sua deixa aí até parece que foi combinado, né? Porque ela é muito importante para a nossa visão aqui da educação, né? Que é exatamente na escola híbrida que a gente está construindo, né? Mesclar bem a questão da tecnologia, né? Então você falou aí, né, que os alunos pré-estudam, né, e debatem com os professores e é um método que a gente super acredita. A gente aqui vai estar entregando, né, digitalmente as pré-aulas, né? Então, para cada aula de conteúdo vai ter um pré-work, né, que vai ser uma provocação, vai ser uma ilustração para colocar o aluno dentro daquela aprendizagem, né? Então, é o passaporte de entrada. E esse passaporte de entrada ele tem que mixar, né, algum trabalho efetivo do aluno, lembrando das metodologias ativas. A gente tem que superar o modelo de só aula expositiva, né, de estar tudo na responsabilidade do professor. A responsabilidade tem que ser do educando, do aprendiz, né? E então vão ter as pré-aulas que vão ser, né, convites, ilustrações, contextualizações para o aluno chegar, né, no clima para aprender aquilo, né, com o mínimo de informação, né, ou pelo menos com o máximo de informação possível que a gente acredita que ele possa construir com total autonomia. E aí entra o professor fazendo o quê? Na mentoria, que né, respondendo as perguntas, preenchendo os gaps, né? Então, realmente é um modelo que a gente acredita também. E a leitura, né, de livros, e quanto mais livros, melhor. Então, acho que a solução da Árvore super dialoga com esse processo aí da escola híbrida. Matheus, eu queria te perguntar uma outra coisa, não sei se você tem aí agora, desculpa, isso aí também não estava pautado, mas uma vez eu conversei com o João e ele me disse um dado que eu fiquei um pouco surpreso em relação a quem acessa a plataforma, né? Quem acessa a Árvore, na verdade, através de qual device a Árvore é mais acessada, né? É impressionante como acessam os livros pelo celular, tô certo? Sim, hoje a maior parte dos usuários usa a Árvore de livros no celular. Como a gente trabalha com escolas, existem muitas escolas que levam os alunos para o laboratório de informática. Então, a quantidade de alunos que ainda usam no computador é bem expressiva. No início era a maior parte, hoje a maior parte já é no celular. Seguido do computador e por último o tablet, que é o menos popular na nossa plataforma, né? Esse dado é realmente bem impressionante, né? Porque há algum tempo atrás, quando a gente começou a pensar em livro digital, né? Então é o tablet, a Amazon lançou o Kindle nesse sentido, né? Então o tablet vai ser no destino. E parece que hoje a gente não sabe exatamente o que fazer com os tablets, né? Porque os celulares ganharam corpo, né? Cresceram. Chegou um momento que eles foram diminuindo, agora eles cresceram. E assim, hoje a gente vê aí, vocês são um case bem sucedido aí de, né, jovens lendo pelo celular, lendo livros pelo celular, certo? Sim, e a gente assim, tem vários relatos de alunos que não gostavam de ler e começaram a ler. E é bem curioso, porque o que despertou o interesse deles foi o fato deles poderem ler no celular. Porque esses alunos, eles já passam o dia inteiro no celular. E daí a gente deu para eles uma ferramenta que eles conseguem ler no celular, e o professor, obviamente, tem todo o trabalho feito pela escola e pelos professores para estimular esses alunos a lerem. E daí esses alunos começaram a gostar de ler cada vez mais, né? E a gente tem a Liga de Leitura na Árvore, que ajuda a estimular ainda mais os alunos a lerem.
é bem interessante, tá? Eu acho também. As escolas que usam o material da Irion também usam a árvore de livros. Então, até 2020, a gente está em 2020? 2020? Então, até 2020, não, né? Só que a gente está nesse processo agora, né, da construção, da oferta da escola híbrida, né? E para 2021, a gente vai ter essa possibilidade sim, né? Não vai ser compulsório, né? A gente tenta ser o mais flexível possível para entender a realidade de todo mundo, né? Porque obviamente tudo gera custo, mas para 2021 a gente vai ter essa possibilidade das matérias eletivas usando, né, os livros do Banco da Árvore, tá bom? Vou voltar num outro tema aqui, Matheus, antes da gente encerrar. A questão da Gutem, né, que você falou das atividades, a gente falou muito da árvore de livros, mas fala um pouquinho da plataforma de atualidades, fala um pouquinho mais. A Gutem, ela é uma plataforma que nasceu em 2014, no mesmo ano que a árvore de livros surgiu, eram duas empresas separadas até o ano passado, e ela trabalha leitura também. Só que ela, enquanto a árvore de livros trabalha com livros, a Gutem trabalha com atualidades, né? E a gente percebeu que, na verdade, as duas plataformas tinham muito a ver, né? As duas trabalhavam a leitura com abordagens diferentes, tinham uma missão em comum. Então, no ano passado, a gente passou por um processo de fusão e criou essa nova empresa que é a Árvore Educação, que tem as duas plataformas, a Gutem News e a Árvore de Livros. Na Gutem, toda semana entram 6 textos de atualidades criados por um time de jornalistas. Então você tem textos jornalísticos mesmo, né, reportagens, você tem crônicas também, e você tem quadrinhos, tirinhas, né, de sátiras. É uma plataforma voltada para alunos do 4º até o 9º ano, e o aluno ele entra na plataforma e ele vai ler sobre um determinado tema ali, um determinado texto, e ele, antes de ler esse texto, ele tem que fazer uma atividade de pré-leitura, que vai preparar e ativar o repertório dele sobre aquele assunto. Existem são atividades bem gamificadas, algumas são quiz, algumas são mais parecidas com joguinhos mesmo. E daí ele vai ler o texto, e depois que ele lê o texto, ele preenche atividades de pós-leitura. Cada uma dessas atividades está atrelada a uma habilidade da BNCC. Então, conforme ele vai preenchendo essas atividades, ele vai ganhando uma pontuação, umas moedinhas, que depois ele pode montar um avatar dele. E o professor consegue acompanhar a evolução desse aluno nessas habilidades da BNCC, porque a plataforma mostra lá por meio de relatórios qual é a evolução desse aluno. Bacana. A gente, inclusive tem um projeto da Gutem News que está rolando agora, que é a Olimpíada Gutem, que é uma competição, né, entre várias as escolas que participam, em que os alunos eles têm que ler textos, enfim, são 4 fases, os alunos eles leem textos, respondem perguntas, existe uma narrativa dentro dessa, não é só ler os textos e responder perguntas, né, existe uma narrativa interna das Olimpíadas. O aluno ele lê um texto, ele faz atividade, se ele acertar ele ganha uma pista para descobrir como achar o segundo texto, e daí ele, enfim, o aluno vencedor também a gente premia a escola vencedora. Bem legal. Essa questão da gamificação ela é crucial aí na transformação digital, né? A gente tenta ensinar o que eles não querem aprender, mas quanto mais fácil, né, o processo, desculpa, eu usei até o termo errado, quanto mais convidativo for, né, quanto mais interessante, né, quanto mais investigativo for o processo, mais ativo vai estar o cérebro e mais eles vão aprender, tá bom? Bem, se alguém tiver mais alguma pergunta, pode mandar um direct para mim, pode mandar um direct aí para Irion, pode, né, mandar também para Árvore, né? Sigam aí @Árvore de Livros, @Irion.educação, né? @Benítez Fábio.